Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas no nosso podcast e hoje estreando com uma mulher muito especial que pastoreia o meu coração, que me inspira demais, que carrega uma unção, uma graça, um favor de Deus muito lindo e além de me encorajar tanto, é minha amiga também, pastora Mi Rostirola. Para mim é uma alegria poder estar estreando, contigo. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha história e espero que vocês recebam um pouquinho do que Deus fez na minha vida através do meu testemunho. Pastora, fala pra gente assim, como que começou? Quando tu conheceu Jesus? Como é que foi esse teu trajeto que eu conheço um pouco, que é tão lindo, tão inspirador? E compartilha com a gente um pouquinho assim, como é que começou? Então, eu tive uma infância muito bem resolvida na questão familiar, tive pais maravilhosos, sempre muito presentes. Mas desde o meu nascimento, eu travo uma luta muito grande na área da saúde. Então, quando eu nasci, a minha mãe já recebeu vários diagnósticos que eu não duraria nem alguns dias. Eu nasci com sopro no coração e algumas limitações. Então, toda a minha infância teve algumas limitações, diferente das outras crianças, eu tinha que toda semana fazer exames de sangue, alguns esportes eu não podia praticar. Então, eu cresci mesmo sendo muito amada, muito super protegida pelos meus pais. Uma redoma de vidro. Isso, porque além de ser filha única, os meus pais tinham muito medo do que poderia me acontecer, devido a tudo que eles ouviam pelos médicos. Então aquela super proteção, por um lado, me gerou Eu era uma menina muito tímida. E os meus pais sempre muito comunicativos e as pessoas me comparavam muito. E aquilo cada vez mais me travava. Porque eu queria ser como a minha mãe comunicativa, eu queria ser como meu pai comunicativo e eu não conseguia ser. E aí, na escola, isso também era uma dificuldade muito grande. Quando eu ouvia o meu nome na chamada, dava um ruim, uma tremedeira e a vontade era me esconder embaixo da carteira da escola. Então, era uma grande dificuldade para mim me relacionar também. Eu não tinha muitas amizades. Eu tinha uma única amiga no prédio onde a gente morava, que era a Melissa, e lá... Vamos dizer assim, no apartamento da Melissa, a Michele era a Michele. Sim. E sim. ali eu me encontrava e eu era feliz. E a Melissa era muito mais tímida do que a Michele. E a Melissa me ensinava muito, em tudo. Até que um dia, nós vínhamos de uma família muito católica, meus avós, meus tios, de ir à missa mesmo. Então, eu estava me preparando ali com 11 anos para fazer a primeira comunhão. Sim. Fazia catequese, mas um belo dia a Melissa me convidou para fazer uma visita na igreja dela. E eu perguntei para minha mãe se eu poderia ir, e ela deixou, porque a Melissa, vamos dizer assim, era a amiga que toda mãe queria que a sua filha tivesse. Sim. Ela era exemplo em tudo. E eu fui visitar a igreja da Melissa. E naquele dia não era um culto, era um filme sobre a volta de Jesus. E eu lembro que eu, muito tímida, após assistir aquele filme, foi feito um apelo. O pastor fez um apelo para quem queria ter um verdadeiro encontro com Jesus. E eu, sendo tímida, jamais iria se eu realmente não estivesse sentindo algo diferente no meu coração. E quando o pastor fez o apelo, eu não pensei duas vezes. Eu nem olhei para o lado, eu não olhei se a Melissa estava do meu lado, quem estava do meu lado. E eu saí prontamente e ali eu aceitei Jesus. Coisa linda. Quantos anos a pastora tinha? 12 anos. Jesus, 12 E ali anos. começou um processo, porque a minha família era muito complicado, vamos dizer assim, mudar de religião. Sim. E eu disse para a mãe, eu não quero mais ir na missa, eu não quero mais fazer a primeira comunhão, eu quero ir na igreja da Melissa, porque lá eu senti algo diferente. Mas eu lembro que a gente conversou tudo e eu tive que fazer a primeira comunhão, mesmo que Sim. naquele momento contra a minha vontade, mas eu continuava frequentando a igreja da Melissa. E aí, em pouco tempo, os meus pais também estavam frequentando. Eu comecei a frequentar no grupo de adolescentes da igreja e logo surgiu um convite para ir a um congresso que ia ter em Curitiba. E eu estava com 12 para 13 anos, mais ou menos, e meus pais ficaram meio assim, porque super protetores, Era a primeira vez que eu viajaria sem eles para ir a um evento da igreja. E eu lembro que meio sem vontade, eles acabaram concedendo porque a Melissa iria nesse congresso. E eu estava muito feliz e muito animada, sem saber direito o que ia acontecer. Mas eu sabia que Deus ia falar comigo.
naquela viagem. Naquele primeiro amor, Aquele primeiro amor. Tudo que eu queria lindo, né? era ficar só na igreja, só na igreja. E aí, era dia 7 de julho de 1995. As malas prontas, um dia bem chuvoso e bem frio. Mas aquela felicidade de poder viver, né, com os meus amigos algo diferente com Deus. E nós estávamos indo para Curitiba e quando nós estávamos passando pela ponte Itajaí Navegantes, o nosso ônibus sofreu um acidente. E o ônibus caiu daquela ponte. E eu lembro de acordar, né, e sem saber onde é que eu estava. Eu lembro de abrir os olhos assim, não sabia nem aonde eu estava e ver algumas árvores. Aí eu pensei, meu Deus, o que é isso? Aonde eu estou? E aí eu lembro que eu ouvi uma voz de longe dizendo assim, vocês sofreram um acidente. Aí eu pensei, mas acidente? Que acidente? E aí eu lembrei, você estava indo para um congresso. E quando eu olhei para o lado, eu vi a Melissa, né, do meu lado assim, inconsciente, como se estivesse dormindo, ela gemia muito. Mais uma outra amiga minha, a Renata, e o irmão dela. E o irmão dela estava acordado. E aí ele disse assim, nós sofremos um acidente quando nós estávamos indo para o congresso. E aí eu lembro que eu comecei a chorar muito porque eu chamava a Melissa e ela não respondia. Eu comecei a chamar a Renata e ela não respondia. Meu Deus. E naquele momento me deu uma aflição muito grande. Porque eu pensei que eles estavam todos morrendo, assim, né? E o André, que era o irmão da Renata, ele falava, mas ele não conseguia se mexer. E eu olhei assim na minha perna e tinha muito sangue. E eu lembro que na hora, eu pensei assim, vou tentar mexer a perna e os braços. E aí, mexeram. E Deus ali me deu uma ousadia e uma força tão grande que eu lembro que eu saí daquilo que se pode se dizer que era um ônibus, porque estava todo em ruínas, né? Estava todo amassado. Ele era um micro-ônibus, mas ele ficou em nada. E aí eu via as árvores, via o rio e aqueles escombros. E via, assim, que era uma janela, né? Um buraco. Eu via os bombeiros, assim, muitas ambulâncias e muita gente, porque veio muita população para ver o que tinha acontecido. E eu saí de gatinho ali dentro daquele ônibus e eu disse, eu preciso ajudar os meus amigos. E aí o bombeiro me colocou na frente da ambulância e aquela balsa ali, o ferryboat, era uma loucura, assim, porque tentando socorrer todo mundo, né? Nós fomos, vamos dizer assim, os 4 últimos que estavam, os outros já estavam todos no hospital. E aí Deus me encheu numa ousadia ali, porque a menina tímida, a Michele tímida ali não existia mais, né? O Espírito Santo me deu uma ousadia tamanha naquele momento, que tudo que eu queria era ajudar eles, né? Eu conseguia, eu pensava assim, eu estou conseguindo me mover, né? Então eles estão piores do que eu, então Senhor me ajuda, me dá força. E aí eu entrei naquele pronto-socorro do Hospital Marieta, que estava uma loucura, parecia um cenário de guerra. Era um cenário de guerra, era médico correndo para todos os lados, enfermeiros sem saber o que realmente estava acontecendo. E eu comecei a identificar os meus amigos. Eu olhava para eles, eu sabia que eu conhecia, mas eu não conseguia dizer o nome, porque eles estavam irreconhecíveis. Meu Deus. E eu dizia assim, Espírito Santo, me ajuda, como que é o nome dele? Eu não lembro. E aí o Espírito Santo ia me dando. E os médicos vinham para tentar me examinar também. Eu dizia, não precisa, eu estou bem. E eu fui deixando. E naquela época, minha mãe era funcionária do Hospital Marieta, mas ela estava de férias. E ela tinha tirado uns dias com meu pai, como eu ia para o congresso, para ficar na praia, uns dias os dois. E aí uma das amigas dela me reconheceu lá no pronto-socorro. E ela disse, você não é a filha da Zilma? Eu disse, eu sou, mas não avisa para minha mãe ainda. Eu preciso ajudar os meus amigos, porque eu sabia que se ela ligasse para minha mãe, imagina como que ela ia reagir, né? Uma mãe super protetora, né? Minha filha morreu, ela já ia pensar. E eu sei que aí eu identifiquei o último, né, dos meus amigos, e aí eu disse, não, agora eu posso avisar minha mãe. E aí eu chamei aquela amiga dela e disse, eu quero falar pessoalmente para minha mãe. Eu não quero que ela receba notícia por telefone ou por alguém. Eu quero ir, eu quero que a minha mãe me veja que eu estou bem. E aí, devido à chuva, minha mãe tinha voltado para Itajaí. Ela estava em Itajaí. E aí essa amiga fez um teste. Ela disse assim, então tá bom, tu não quer ser examinada? Não, eu estou bem, eu não preciso ser examinada. Então tu vai ter que andar comigo até o estacionamento onde está o meu carro. E aí nós vamos para tua casa para que a tua mãe te veja e tu conte a notícia. E eu fui.
E aí foi mais uma luta, mais uma prova, porque eu disse, Espírito Santo, eu não sei se eu vou conseguir andar. Cada passo que eu dava, Imagina o trauma. Meu Deus. Eu sentia, assim, uma fraqueza muito grande. O meu corpo já estava sentindo, né? Mas eu ia dando cada passo e dizia, Espírito Santo, eu preciso chegar em casa, eu preciso que a minha mãe me veja viva. E aí nós chegamos até o carro, que era um caminho longo. Quando a gente chegou no prédio, na época, a gente morava num prédio de 3 andares e não tinha elevador. E aí eu tive que subir, degrau por degrau. E eu dizia, Espírito Santo, vem comigo, porque por mim eu não consigo. E eu lembro que quando a minha mãe e meu pai abriram aquela porta, meu Deus, foi muito forte, assim. Eu só falei essas palavras. Mãe, pai, eu tô viva, eu tô bem. Tá tudo bem. E aí eles me abraçaram, choraram muito. E eu deitei no sofá da sala e ali eu não consegui mais levantar. Eu comecei com uma hemorragia muito grande e eu tive que ir para o hospital às pressas, né? E aí começou um processo muito grande na minha vida. Porque desde que eu fui internada daí, nesse acidente, muitos problemas de saúde começaram devido a esse trauma, né? Devido a esse acidente. E com 13 anos, uma menina, né? A idade da minha filha, uma adolescente. Então, tu tem muitos sonhos. E eu lembro que um dos primeiros diagnósticos que um médico veio falar para mim é que uma das sequelas daquele acidente é que eu nunca ia poder ter filhos. E eu lembro que aquela fé daquele primeiro amor, 13 anos eu não tinha, nem pensava em namorado. Mas toda menina pensa em um dia ser mãe, né? A gente brinca de boneca na infância e a gente pensa em um dia ser mãe. E eu lembro que quando eu ouvi aquilo, estava eu e meu pai no consultório. Na mesma hora, eu disse, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe mesmo que seja por adoção. Mas eu vou ser mãe, eu vou realizar. Deus vai me fazer mãe. E os anos se passaram, né? Teve várias sequelas, eu desmaiava na escola, né? Na minha juventude, 14, 15 anos, se eu fizesse algum esporte mais intenso, ou se começasse a correr, eu desmaiava. Aí uma hora os médicos me tratavam de coluna, uma hora de gastrite. Então, foi assim uma luta constante durante a minha adolescência, né, no decorrer disso. Mas a parte do ser mãe era, vamos dizer assim, o diagnóstico que mais sempre vinha na minha mente. Será mesmo que tu vai ser mãe? E eu dizia, não, eu vou ser mãe, eu creio. Os anos se passaram, né, e eu conheci o meu marido, né, na época, meu namorado, e eu nunca escondi isso dele. Né? Ele sabia da história do acidente, porque foi algo muito conhecido aqui em Itajaí. Foi algo que ficou, vamos dizer assim, repercutiu principalmente nas igrejas. Sim, né? Porque como era um grupo evangélico que estava indo, então ficou todo mundo sabendo, né? E aí eu não escondi dele. Um dos diagnósticos que eu recebi após o acidente é que eu nunca vou poder ser mãe. E ele, né, independente de tu ser mãe biológica ou não, a gente vai ter os nossos filhos adotivos, ele aceitou, né, continuar comigo apesar de esse diagnóstico. Os anos se passaram, nós casamos, daí eu comecei a tomar um anticoncepcional e logo nos primeiros meses, assim, eu já tive muito problema com o anticoncepcional. Eu comecei a inchar muito e muita dor de cabeça e aí o médico fez alguns exames e ele disse que eu tinha uma probabilidade a ter trombose devido ao anticoncepcional. Nossa. E ele disse assim, é melhor você não tomar. E aí ele também disse assim, como você já tem o diagnóstico de não poder ser mãe, você não precisa de nenhum método, né? Você não vai engravidar. Ele foi bem realista, assim. Jesus. Imagina ouvir isso. E nós estávamos na faculdade, nós já liderávamos jovens, né? Então, por mais que eu queria ser mãe, não estava nos nossos planos naquele de imediato. A gente estava 8 meses casados. E naquele momento não era o que a gente planejava. E aí, um dia meu pai é professor, ele foi fazer um evento para os alunos dele. Uma peixada para os alunos dele. E aí ele pediu para mim ir comprar os peixes com ele. E quando eu fui no mercado público, que eu comecei a sentir aquele cheiro, eu fiquei muito ruim. E eu comecei a passar mal e eu não queria falar para ele que eu estava mal e aquela compra dele não acabava mais e eu estava passando muito mal. Ele disse, filha, tá tudo bem? Tá, pai, tá tudo bem. E eu fui ficando branca, fui suando frio. Ele disse, não, filha, não tá tudo bem não, alguma coisa tu tem. E aí eu desmaiei. Aí
aquele dia eu percebi, alguma coisa não tá normal. E aí no outro dia eu não quis criar expectativa em ninguém, né? Mas no outro dia eu fui fazer o exame de gravidez, o teste. Mas a mãe lá dentro já sabia. Já sentiu. E aí eu fiz e aí deu positivo. E aí, assim, por mais que não era o que a gente queria naquele momento, né? Foi uma alegria muito grande. Né? Foi uma alegria muito grande. Então, vamos dizer assim, um grande milagre já acontecia ali. Mais um, né? Mais um milagre. E aí foi uma gestação, assim, dentro da normalidade, bem tranquila até, por mais que eu tinha todos aqueles diagnósticos, então foi uma gravidez tranquila, apesar de eu ter inchado muito e ter engordado muito. Eu engordei 33 quilos na minha primeira gravidez. Eu engordei 21 quilos da Mabi. Foi muito quilo, né? Então eu era bem magrinha quando eu casei, então todo esse processo também não foi fácil, né? E aí o João Pedro nasceu, né? Que foi um grande milagre, assim. E quando ele tinha uma semana, a gente foi fazer a primeira visita ao pediatra para fazer aqueles exames todos, né? E a gente estava muito feliz com o nosso filho. E o pediatra começou a analisar ele, virava. E nunca tinha levado um filho para o pediatra. Achei tudo muito normal. E estava eu e a minha sogra naquela consulta. E, de repente, eu vi que ele começou a olhar o João de costas e a analisar muito. E ele disse assim, mãe, tá vendo esse furinho aqui? Aí eu disse, tô vendo. Ele disse, pois é, esse furinho aqui, embaixo da coluna do seu filho, provavelmente isso aqui tem tudo para que não esteja formado por dentro. Aí eu, mãe de primeira viagem, né? Tu não entende muita coisa. Aí minha sogra já começou a chorar, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Ele assim, mãe, se não está formado a coluna do seu filho, provavelmente é porque o seu filho tem hidrocefalia. Quando ele falou essa palavra, a minha sogra caiu em prantos, porque ela teve uma filha com hidrocefalia. Jesus. E aí ele disse assim, nós vamos pedir todos os exames, mas esse furinho me mostra que não está formado. E eu disse, tá, e o que é hidrocefalia? Né? Naquele primeiro momento, já até tinha escutado a palavra, mas o significado e as consequências dessa doença eu não sabia. E ele disse assim, daí o seu filho ele vai ter problemas, né, com a locomoção, o seu filho vai ter algumas limitações, né, ele vai ter que usar uma válvula, é feita uma cirurgia, tem todo um processo. E naquele momento eu confesso assim que, nossa, foi um baque. Começou muita coisa na minha cabeça. Poxa, eu não podia ter filho, Deus me deu um filho, mas agora esse meu filho tá com hidrocefalia, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo. Parece que nem é real, né? Parecia assim um filme, né? Na verdade, um pesadelo. E aí eu lembro que a gente foi para casa, eu estava na casa da minha sogra ainda, que a minha sogra que estava cuidando de mim, né, naqueles primeiros dias, e eu chorei muito. Eu disse, Deus, assim como tu fez um milagre na minha vida, né? Eu não vou deixar de amar o meu filho mais ou menos se ele tiver hidrocefalia. O meu amor por ele vai ser o mesmo. Mas o Senhor me prometeu um filho que iria para as nações te louvar. Se ele tiver algum problema locomotor, ele não vai conseguir fazer isso. Eu não estou entendendo. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Antes de o João Pedro ser meu, ele é teu. Foi uma oração difícil. É difícil essa oração de entrega. Renúncia, né? Uma coisa é quando você entrega a sua vida, mas entregar o seu filho, né, aquela promessa que você tanto queria, o seu sonho, é mais difícil. Mas eu lembro que daí no outro dia ele foi fazer todos os exames e esses exames levavam algum tempo para vir. E a gente conseguiu agilizar e mesmo assim ainda levavam de 7 a 10 dias mais ou menos o prazo. E foram dias difíceis. Meu Deus, foi 7, 10 dias de um mês. De eternidade. Né? E por mais que a gente confiava em Deus, a gente não sabia qual seria a resposta de Deus, né? Se ele teria ou não a hidrocefalia. E eu sei que quando veio os exames que a gente abriu, o João Pedro não tinha hidrocefalia. E aquele momento assim foi incrível, né? E o furinho ficou por muitos e muitos anos. Cada vez que eu olhava, hoje não tem mais, mas cada vez que eu olhava,
eu lembrava do que Deus fez. Né? Coisa linda. E aí, 6 meses depois, o João crescendo, saudável, nós tínhamos comprado uma casa, muito bem financeiramente, nós estávamos nos nossos empregos, servindo a Deus no ministério. Vamos dizer assim, a família de comercial de margarina. Tudo perfeito, tudo indo muito bem. Um belo domingo, nós fomos passear, fomos almoçar fora, e quando nós chegamos, a gente foi dormir um soninho da tarde, para depois se arrumar para ir para o culto. E o João ficou dormindo no nosso meio ali, e eu lembro que eu senti o meu travesseiro molhado. Eu pensei, meu Deus, mas eu não suei, eu não chorei, por que meu travesseiro está molhado? E quando eu olhei, eu levei um susto muito grande, porque ele estava todo ensanguentado. Aí eu pensei, da onde está vindo esse sangue? E aí eu vi que era do meu nariz. Mas não parava, jorrava. E eu achei muito estranho, porque nunca tinha acontecido isso. E eu fui no banheiro, limpei e o sangue não parava. Aí eu lembro que naquela noite o Júnior foi no culto sozinho. Ele disse, não, fica em casa, né? Deve ter sido uma gripe forte que está te dando, vai parar, mas como é que tu vai para o culto assim? Fica com o João. Mas vocês eram membros da igreja. Nós já éramos líderes de jovens. Líderes de jovens. Líderes de okay. jovens. E aí ele foi para a igreja, Na né? igreja vocês congregavam. Nós congregávamos na igreja. E eu fiquei com o João, mas o sangue não parava. Ele voltou do culto e ele disse, não, tem algo errado, não é normal. Eu vou te levar no pronto-socorro. Ele ligou para minha cunhada ficou com o João, meus cunhados, né? E me levou no pronto-socorro. E aí, chegando lá no pronto-socorro, fizeram todos os exames, aí disseram, deve ser realmente uma gripe forte, uma sinusite muito forte. E me deram um monte de medicamento e mandaram voltar para casa. E o sangue não parava. Aí voltei para casa e muito sangue, eu já estava ficando muito fraca. Voltando um pouquinho, quando o Júnior foi para o culto, eu lembro de ter ido à cozinha tomar água e escutado muito forte a voz de Deus, assim, muito nítida. Essa doença não é para a tua morte, mas é para a minha glória. E aí eu pensei, não, é coisa da minha cabeça? Não pode ser. E eu escutei novamente. Não tenha medo, essa doença não é para a morte, é para que o meu nome seja exaltado. Eu pensei, não, esse sangue já deve estar afetando a minha mente e é coisa da minha cabeça. E aí, aquela noite, aquela madrugada, foram umas 3 ou 4 idas para o pronto-socorro. E cada ida para o pronto-socorro era um diagnóstico diferente e medicamento diferente. Uma hora era porque a pressão estava alta, uma hora era porque rompeu alguns vasos do meu nariz. E realmente a pressão estava alta, porque daí o medo, a insegurança de saber o que estava acontecendo, já, né? E eu sei que daí a última ida ao pronto-socorro, um dos médicos que me atendeu disse assim, a gente não tem mais nada para fazer. A gente já tinha ido a 3 hospitais diferentes. Amanhã, vocês têm que procurar um otorrino e ele vai cauterizar essa veia que provavelmente rompeu e aí vai resolver o problema, mas não adianta a gente ficar dando mais medicamento porque não vai resolver. Eu voltei para casa, no outro dia de manhã a gente conseguiu uma consulta de emergência com o otorrino. O João, na época, eu já tinha voltado a trabalhar, eu era bancária, né? Então, eu já tinha voltado a trabalhar, ele tinha ido para a escolinha. Nós deixamos ele na escolinha e eu fui para a consulta. E quando chegou na consulta, o otorrino realmente pegou o aparelho lá para cauterizar a veia do nariz e cada vez que ele colocava o aparelho, o sangue jorrava. Era mais sangue. Em vez de cauterizar, o sangue vinha mais ainda. E aí ele tentou, e a dor, e aí já comecei a chorar, porque eu via que não resolvia, e tava eu e minha mãe dentro do consultório, meu marido já estava trabalhando. E aí o médico pegou e disse assim, não é a veia, eu tô ligando para uma amiga minha agora, que ela é hematologista, e ela vai receber vocês agora no hospital, porque o caso da Michelle é muito grave, falou para minha mãe. E aí, na hora, é muito grave, tá? Ele disse assim, você tem que ser internada agora. Aí eu disse, não, doutor, o doutor não está entendendo. Eu tenho um filho de 6 meses, ele mama, ele só mama no peito e eu não vou ser internada. Deixa o meu nariz assim, deixa o sangue, mas eu vou voltar para casa. Meu filho depende de mim. E aí ele olhou bem nos meus olhos, ele foi bem duro comigo. Ele pegou e disse assim, então você que vai decidir se o seu filho vai querer uma mãe viva ou uma mãe morta. E aí naquela hora ali,
aquele baque, eu caí em si que realmente o negócio era grave e que eu estava morrendo. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Não pela doença. Eu não estava com medo da doença. Mas eu estava com medo do meu filho, né? Do que poderia acontecer comigo e o meu filho ficar sem mãe. E eu lembro que quando eu fui para aquele hospital, a médica estava lá me esperando, a doutora Samara, que foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. E ela fez todos os exames e ela disse, tem tudo para ser leucemia o que você tem. Ela começou a fazer os exames e todo ser humano normal, ele tem que ter, para viver, para sobreviver normal, ele tem que ter 150 mil plaquetas. E as minhas plaquetas estavam em 3 mil. Então, literalmente, eu estava praticamente morta, né? 10 mil plaquetas, a pessoa ela já dá hemorragia cerebral. E a pessoa entra em coma e muito difícil ela voltar. Eu não tinha entrado em coma. Eu estava com 3 mil plaquetas, o meu sangue tinha virado água, mas eu não tinha entrado em coma, eu estava totalmente consciente. Mas eu não podia me mover para nada. Eu fiquei igual uma múmia mesmo, porque foi colocado tampões no meu nariz, tampão nos meus ouvidos, na boca, porque jorrava sangue por tudo. Meu Deus. Eu fiquei literalmente um monstro. O meu corpo, da noite para o dia, ele estava todo manchado. A doença que foi diagnosticada era púrpura, porque justamente ela fica vários pontinhos cor púrpura no corpo. Porque pelo sangue não coagular, ele fica com essas manchas. E aí eu fui internada, assim, da noite para o dia. Eu estava bem com o meu filho, né? No comercial de margarina, como eu falei. E da noite para o dia eu estava num hospital, condenada à morte. E separada do meu filho, separada do meu marido. Foi muito difícil. Eu posso dizer assim que eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida, mas esse eu considero que foi realmente o vale da sombra da morte e foi assim, vamos dizer, o momento de meu maior deserto, né? E eu lembro que naquele hospital, sem entender muita coisa, né? Sem entender nada, na verdade. Né? Eu dizia, Deus, o que está acontecendo? O que tu queres de mim? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou durar mais 1 minuto, mais 1 segundo, mas eu só te peço uma coisa, né? Cuida do meu filho. Eu não posso fazer nada, eu entendi agora que eu não posso fazer nada. Por mais que eu ame o meu filho, ele não está, né, sob o meu controle, então cuida do meu filho. Né? Se tu me desses ele, tu prometesses, eu sei que tu tem grandes coisas para ele. Então, cuida dele. E aí, na época, estava muito no auge aquela música do Perto Eu Quero Estar. Uhum. E eu lembro que a médica dizia, tu não pode se mexer, tu não pode se mover, tu não pode falar. E eu mal mexia os meus lábios, mas essa era a minha oração. Né? Naquele leito de hospital, eu dizia, perto eu quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que poder te adorar. E essa era a minha oração. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. E foram dias assim terríveis, terríveis. Eu lembro que a doutora Samara chegou e disse assim, para poder saber se realmente é leucemia, nós temos que tirar o líquido da medula. E eu nem imaginava como é que era o tal tirar líquido da medula. E ela disse assim, e todo mundo a gente tira da coluna esse líquido, mas você não pode se mover, então nós vamos tirar desse osso aqui, tá? E aí eu lembro que ela pegou e conversou com o Júnior, meu marido, e disse assim, você não vai poder ficar na sala, porque é um exame muito sofrido, e você não vai aguentar ver a Michele sentindo essa dor. É sem anestesia. Então, vai ser eu e ela naquela sala. Eu não sabia como é que era esse exame. Tá, tem que fazer. De repente eu vi, eu nunca tinha visto uma seringa tão grande daquela, parece uma broca. Meu Deus. É algo assim, assustador. E quando ela começou a fazer o exame assim, ó, até hoje eu acho que eu nunca senti uma dor tão terrível como aquela, porque tu sente rasgar o teu osso. Isso já fazem 18 anos e até hoje, se bater muito forte aqui, eu sinto ainda a dor.
E foi, assim, um exame terrível. E ainda no primeiro exame deu negativo, né? Não era leucemia. Mas eu tive que repetir o exame. E aí é pior ainda, porque daí você já sabe como é a dor. E aí eu fiz mais uma vez. E as minhas plaquetas, eu tomava bolsa de sangue, só plaquetas, só plasma, sangue completo e muito corticoide. E aí eu fui inchando, né? Inchando. Nesses 6 meses que o João tinha nascido, eu tinha praticamente voltado ao meu peso normal. Faltavam uns 2 quilos, mais ou menos, para mim voltar ao meu peso normal. Mas aí, 6 meses depois, com esse tratamento todo para púrpura, em uma semana de hospital, eu já tinha ganho muito mais. Eu estava muito inchada, eu estava irreconhecível, né? Além de estar muito inchada, eu estava com tampão por todo o corpo e toda manchada. Então, imagina. E eu lembro que as minhas plaquetas não subiam e eu chorava muito de saudade do João. E o João teve que aprender a tomar uma mamadeira, né? Porque ele não podia mamar. E eu dizia, mas não tem como pelo menos tirar o meu leite e levar para ele? Não, por causa da medicação que tu está tomando. Sim. Vai fazer mais mal para o seu filho do que bem. E aí eu disse, não, Deus, eu entrego o João para ti, não adianta, não tenho o meu jeitinho, não tenho o que eu fazer, né? Mas eu lembro que eu pedi pelo menos para poder ver meu filho. Eu disse para as enfermeiras, por favor, libere o João, né? Eu preciso ver o João. Porque eu pensava, pelo menos se for o meu último dia, eu quero ver o rostinho dele pela última vez. E eles não deixavam, porque era um lugar, né, muito contaminado e ele era um bebê. Mas, como todo mundo já estava vendo, vamos dizer assim, que eram os meus últimos dias, eles quiseram fazer o meu último desejo. E aí, quando eles aceitaram, eu vi que o negócio estava feio mesmo. Quando eles disseram, não, a gente vai trazer o João para te ver, eu entendi que realmente não tinha mais muito o que fazer. E o João entrou ali por poucos minutos, ficou ali, e eu pude ver o meu filho. E eu lembro que a minha oração naquele dia, depois que eu vi o meu filho, vamos dizer assim, me deu um alívio de ver ele. E a minha oração mudou um pouco. Eu disse, Deus, até aqui eu achei que... Porque eu sempre tive uma coisa, por mais que eu servia a Deus, sempre ardeu no meu coração, desde lá dos meus 12 anos, quando a Melissa me apresentou Jesus. Eu sempre achava que, trabalhando quietinha no meu canto, a menina tímida, eu estava fazendo a vontade de Deus. E falar em público era para os outros. Eu não tinha esse dom. Esse dom era da minha mãe, esse dom era de grandes pastoras renomadas, do meu marido, que já era líder. E eu achava que, estando nos bastidores, eu estava fazendo a coisa certa e cumprindo o propósito pelo qual Deus, né, me chamou. Obrigada. E naquele hospital, a minha oração mudou um pouco. Naquele dia, eu disse, Deus, se realmente tu queres que eu viva, né, que eu saia desse hospital, eu quero fazer a tua vontade naquilo que o Senhor me chamar para fazer. Mesmo eu tendo medo, mesmo eu me achando incapaz, eu quero que o Senhor me use. E eu vou te servir em tudo o que o Senhor me chamar. E aí eu adormeci naquele dia. E eu lembro que naquela madrugada, a doutora Samara ligou para o Júnior e disse, Júnior, de manhã eu preciso que no primeiro horário tu esteja aqui no hospital. E eu lembro que quando ele falou, ele conta, né, que quando ele falou para minha sogra disse assim, filho, vai preparado para o pior. Ela, como mãe, querendo, né, já preparar ele para o pior, para a notícia. E ele foi, e a doutora Samara chamou ele no banco de sangue e entregou um envelope nas mãos dele e disse, abre esse envelope. E quando ele abriu, as minhas plaquetas, de 3.000 plaquetas, tinha passado para 235.000 plaquetas. Então, um milagre aconteceu naquela noite. E ela disse assim, eu desci naquele banco de sangue essa madrugada, Júnior, e eu comecei a profetizar que as plaquetas da Michele produzissem não uma por uma, mas 100 por uma. E foi o que aconteceu. O milagre aconteceu.
E desde aquele dia, nunca mais, eu já tive vários outros problemas de saúde, mas nunca mais as minhas plaquetas baixaram de 235 mil. Então, quando Deus faz algo, Ele faz por completo. E aí eu saí daquele hospital, radiante, né, com tudo que Deus tinha feito. Né? Muitas pessoas não acreditavam, porque me viram realmente morta. Né? E levantar daquele leito de hospital foi um grande milagre. E aí começou um grande processo. Por quê? Porque Deus, Ele não tirou a minha timidez, Ele não tirou o meu medo, Ele não me fez começar da noite para o dia a falar. E aí eu tive que vencer esse medo. É um medo, é uma luta que eu venço todos os dias. A Michele tímida continua aqui. Mas eu entendi que, apesar da timidez, apesar dos meus medos, Deus me usa. E é isso que eu tenho me permitido nesses 18 anos, né? O Senhor fazer através de mim, me usar, apesar das minhas limitações. Eu entendi que Ele não vai mudar o meu jeito, né? Ele não vai mudar quem eu sou. Ele vai me usar apesar de quem eu sou, porque é Ele que faz alguma coisa, né? Eu por mim mesma, não tenho poder de fazer nada. Tem aquela palavra que fala que Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos, bem isso, né? Bem isso. E aí, depois desse grande milagre, vamos dizer assim, muitos outros aconteceram, né? Muitos outros. E eu acho que só quem passa, tenho certeza, que só quem passa pelo vale da sombra da morte começa a valorizar a vida de outra forma. Olha a vida de outra forma. Porque, para mim, cada dia é um grande presente de Deus. Quem ouviu desde criança, desde a infância, que não sobreviveria, então cada dia é um grande presente. Esse ano, no final do ano, eu vou completar 40 anos. Então, uma criança que não viveria dias, viver 40 anos é um grande presente. Eu celebro quando aparece um cabelo branco, que é o terror da mulherada. Eu celebro, porque isso é sinal do quê? Que o Senhor me permitiu viver para ver os meus cabelos brancos. Né? Então, para mim, tudo passou a ter um outro olhar e um outro sabor. Né? É engraçado porque quando eu vou fazer os exames, sempre tem alguma coisa. Sempre aparece alguma coisa. E Deus já ministrou isso no meu coração, que com problemas, com dificuldades, não vai ser isso que vai determinar os meus dias de vida. Né? Pelo contrário, todas as limitações que vêm é ainda para glorificar que, apesar de, isso não me paralisa, porque é o Senhor que é na minha vida e Ele que determina quantos dias eu vou viver. Então, muito lindo. Tudo para mim, vamos dizer assim, passou a ter um olhar totalmente diferente. E aí, algo que ardeu no meu coração desde quando eu aceitei Jesus, desde lá do acidente, foi sempre ajudar pessoas. Mesmo sendo tímida, eu sempre tive isso muito forte no meu coração. E depois desse grande milagre, vamos dizer assim, de levantar realmente de um leito de morte, a vida, eu pensei, ela não é sobre mim. É sobre Deus, o que Deus fez na minha vida, mas eu tenho que ajudar outras pessoas para que elas também possam conhecer esse Deus que eu sirvo, né? Que eu conheço. E aí foi onde nós mergulhamos, eu e meu marido, né? A gente já trabalhava muito na obra, a gente já era muito envolvido, né, em obras, mas a gente começou a se envolver ainda mais. Né? Então, mesmo como líderes de jovens, a gente fazia muitas ações sociais, sempre envolvidos e fazendo trabalhos aos sábados de corte de cabelo, de ajuda com sacolão, mas sempre parecia assim muito pouco e a gente sempre queria fazer algo a mais. E aí eu lembro que a gente estava no ministério, né? E que foi onde eu aceitei Jesus, ele aceitou Jesus. Nós fomos consagrados pastores nesse ministério, fomos pastorear em São Paulo. Quando o João tinha 2 anos de idade, a gente largou o nosso trabalho, que na época a gente era muito bem sucedido, eu bancária, ele trabalhava numa concessionária. E nós estávamos terminando de construir a nossa casa, a casa dos nossos sonhos, assim. E quando estava ficando pronta, a gente foi chamado para o ministério. E nós não pensamos 2 vezes. Nós largamos tudo e fomos para o interior de São Paulo, Presidente Prudente, uma terra quente,
Mas o amor por vidas e o que ardia no nosso coração falava mais forte. A gente não pensou duas vezes, todo mundo chamou a gente de louco, inclusive a família. E nós fomos, nós dois, né? E o nosso filho, que na época tinha 2 anos de idade. E chegando lá em Presidente Prudente, era uma realidade totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto aqui. Nós fomos num bairro muito humilde, muito carente, mas a gente estava muito feliz em servir ao próximo. A nossa igreja era uma igreja pequena, que a maioria dos membros eram catadores de reciclados na cidade, e a gente se apaixonou por aquele povo, né? E nós respirávamos aquilo e passávamos o dia evangelizando e estávamos muito felizes. Só que a realidade financeira era totalmente diferente do que a gente vivia aqui. E para nós, passar dificuldades era tranquilo, porque foi a nossa escolha, era o nosso chamado. Nós não passamos fome, em momento algum, tá? Se eu falar para ti que a gente passou fome, eu estaria mentindo. Mas eu sei que vocês comeram muita polenta. Nós passamos necessidade. Eu fiquei especialista em polenta, né? Porque fubá era barato e aí fazia uma mistura e para ter um gostinho diferente eu comprava caldo quinó de todos os sabores. Então eu fiquei especialista. Eu fazia um dia de camarão, outro dia de carne, outro dia de frango. Mas a gente não tinha fartura como a gente tinha aqui. E o que mais doía no meu coração de mãe, que eu acho que como toda mãe, é que aqui o meu filho tinha tudo, né? Imagina, ele era o único neto. Nós tínhamos condições financeiras muito boas e, além de tudo, era o único neto. Então, era tudo do bom e do melhor para ele, né? Ele era o príncipe. E lá, eu lembro de um dia dele dizer assim, mãe, eu queria tanto comer gelatina. Gelatina é uma coisa tão barata que custa centavos, na época custava. Sim, sim. E eu não tinha condições para comprar uma caixinha de gelatina. É claro que eu podia pegar o telefone e ligar para os meus pais e com certeza eles me mandariam, mas a gente não queria. Porque a gente entendia que aquilo era um processo. Mas eu confesso que doía. O lado humano, o lado mãe, doía bastante. E eu lembro que, em momento algum, eu reclamava, eu murmurava. Muitas vezes eu chorava, mas eu chorava para Deus, no meu secreto. E eu dizia, filho, ele tinha 2 anos, ele completou 3 anos lá, muito pequenininho. E eu dizia, filho, ora. E pede para Deus, se tu tá com vontade de comer gelatina, pede para Deus, que Deus vai te dar a gelatina. E Tade, era, não vou te dizer surpreendente, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, mas acontecia que o Júnior ia para a igreja limpar de manhã, todas as manhãs ele ia para a igreja limpar e eu ficava com o João, para o João dormir um pouquinho mais. E batia lá no portão, né, um membro da igreja, aquelas combis de reciclado dos membros da nossa igreja, e eu ia lá e chegava caixas e caixas de compra, com tudo que tu pode imaginar, que eu sei que os filhos deles não comiam. Então chegava danoninho, chegava bolacha recheada, chegava iogurte, chegava gelatina. Tudo do bom e do melhor, que eu sabia que aquelas famílias não comiam aquilo. E o mais incrível de tudo é que Deus, ele sabia o que eu tinha na minha despensa. Então, muitas vezes, não chegava aquela compra toda, aquela fartura toda, e não vinha o arroz, uma coisa tão básica. Por quê? Porque o arroz eu tinha. Meu Deus, que coisa linda. Só Deus sabia. Eu não falava para alguém, eu tenho arroz na minha casa. E isso não foi 1, 2, foram várias vezes. De acabar o culto e as irmãs se reunir e dizer assim, pastora, hoje nós queremos abençoar, eles falam mistura, a carne, né? A carne lá em São Paulo, eles falam mistura. Hoje nós queremos abençoar a mistura de vocês. E aquilo eu não queria aceitar, não por orgulho, mas é porque eu sabia que eles não comiam aquilo. E eu dizia, não precisa. Não, pastora, nós queremos te abençoar com a mistura. E aí eles mandavam carne, não só para aquele dia, mas para vários dias. Então, foram 3 meses que nós ficamos em Presidente Prudente. E foram 3 meses que eu entendo que foi o intensivão que a gente teve com Deus, o nosso estágio. E nós estávamos muito felizes, apesar de tudo isso que a gente viveu, todo esse processo, a gente estava muito felizes e a gente não pensava em nunca mais voltar. Porque quando a gente vive o propósito, é leve, né? É leve. Por mais que a gente passe dificuldade, por mais que seja difícil, por mais que, né?
Isso. Mas não é aquela coisa pesada, aquele fardo. Não, é pesado, tem fardo quando nós não estamos no centro da vontade de Deus. E uma das situações que me marcou demais foi no dia da nossa mudança, que a gente chegou em Presidente Prudente. Eu estava terminando de desencaixotar as coisas e o Júnior foi tomar um banho com o João. E quando ele ligou o chuveiro, o João, né, pequenininho, ele ligou o chuveiro e a água estava gelada. E na mesma hora ele disse assim, Deus, eu e a Michelle aceitamos vir para Presidente Prudente por um chamado, né? Mas o meu filho, ele não teve decisão. Ele veio por escolha nossa. Então, eu aceito tomar banho gelado. A Michelle, se tiver que tomar banho gelado, ela vai aceitar. Mas o meu filho, não. Senhor, conserta essa resistência de chuveiro. E aí ele fez aquela oração, né? Crendo no poder de Deus que o chuveiro ia ser consertado. E ele colocou a mão no chuveiro e o chuveiro continuava gelado. E o João, pequenininho, pegou e disse assim, pai, desliga o chuveiro e liga de volta. E aí o Júnior olhou para ele assim e disse, da boca dos pequeninos que Deus fala. E ele desligou aquele chuveiro e quando ligou de volta, o chuveiro ficou quente. Enquanto nós moramos naquela casa, nós nunca trocamos uma resistência de chuveiro. Então, assim, ó, ali em Presidente Prudente, a gente viu nos detalhes pequenos e grandes que Deus, quando Ele está no negócio, quando Ele está no controle, Ele conserta sim resistência de chuveiro, Ele manda sim gelatina, Ele não tem limites para abençoar os seus filhos quando eles estão no centro da sua vontade. E nós, muito felizes com tudo que estava acontecendo, com todos os milagres que a gente vivia todos os dias, a igreja crescendo, né? Por mais que era muito difícil, a gente é muito família, era muito difícil para nós ficar longe da família. Como eu falei, meus pais sempre foram muito presentes, né? E a pastora é filha única também, sou né? Sou filha única. E o meu pai é cardíaco. Então, eu sofria demais essa separação dos meus pais e de ver eles longe de mim e do neto, né? Que eles tanto amavam. Então, quando a gente ligava, tudo estava bem. Tá tudo bem aí, filha? Tá faltando alguma coisa? Não, tá tudo bem, pai, tá tudo bem. Sempre estava tudo muito bem. Até que um belo dia, os dois resolveram aparecer lá de surpresa. E aí não teve como esconder. Eles resolveram abrir a geladeira. E quando eles abriram a geladeira, só tinha água. E a água que tinha ainda era da torneira. Agora tu imagina para um pai e para uma mãe, né, ver que não tinha nada, que não tinha recurso, não era luxo. Era realmente necessidade. E aí eles se apavoraram. E aí filha volta, e vocês precisam voltar. Não, e nós não vamos voltar, aquela coisa. Eles voltaram para Itajaí, nós ficamos mais alguns dias, até que a gente começou a entrar num conflito muito grande, porque meu pai começou a passar muito mal aqui em Itajaí, e aí a minha sogra começou a pressionar, filho, se o Francisco morrer, a culpa vai ser tua, volta. E aí a gente dividido entre o amor pela igreja, pelas almas, pela igreja crescendo, por tudo que estava sendo feito e pela família também. E aí a gente foi se aconselhar com um pastor que é referência para nós e ele falou bem nessas palavras, filhos, vocês foram testados, foram aprovados, o Senhor está orgulhoso de vocês, Deus está orgulhoso de tudo que vocês fizeram até aqui. Vocês decidiram largar tudo e começar pelos confins da terra, mas volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém e começa o ministério lá. E a gente não aceitava isso. Nossa, voltar para Jerusalém, a gente tinha ido para nunca mais voltar. De ir para Presidente Prudente e ir para mais longe, mas voltar para Itajaí não. Porque a gente tinha na nossa cabeça que o profeta não tem honra na sua terra, né? E a gente tinha isso como palavra e que jamais nós seríamos pastores em Itajaí. E devido a toda essa situação, nós voltamos para Itajaí. E foi muito difícil. Imagina, a despedida da igreja, né, dos irmãos, porque a gente tinha se apegado muito nesses 3 meses. Aquele bebezinho que está começando a nascer. A igreja crescendo. E eu lembro que naquela semana da nossa despedida, a gente tinha feito um letreiro. A gente estava reformando e crescendo a igreja, né? E aí a gente tinha colocado na parede assim, o melhor de Deus ainda está por vir. E aí os membros disseram, o melhor de Deus está por vir e vocês estão indo embora. Né? Mas nós cremos que a igreja continua crescendo, porque não era sobre nós, né? Era Deus que estava no controle de todas as coisas. E nós voltamos para Itajaí, certos de que então nós iríamos continuar o ministério aqui.
E aí não foi bem assim. Quando nós voltamos, né? Nós não queríamos igreja de Itajaí, não queríamos igreja grande, a gente só queria fazer a obra. E aí nós voltamos para a liderança dos jovens, ficamos mais alguns anos, né? Veio a enchente de 2008, onde Itajaí praticamente 80% foi assolada com a enchente. E aí nós começamos a nossa casa virou ponto de distribuição, porque tudo que sempre ardeu no nosso coração a gente botou em prática. Então a gente fez distribuição de roupa, distribuição de alimento, nós distribuíamos senha, né, e nós ajudamos de certa forma, até inclusive a minha casa na época, ela era muito alta, então ela não chegou a entrar em enchente, mas a gente não sabia qual seria a medida da água. E na época, quem nos abrigou na enchente foi a Melissa, Meu Deus. a minha amiga. E eu lembro que a Melissa, fazia até alguns anos que a gente não tinha mais tanto contato, né? Ela sabia que a gente tinha ido para Presidente Prudente, mas a gente não tinha mais tanto contato. E a Melissa e o Gil, naquele momento, receberam a gente, né? E além de receber a gente, porque a gente não anda sozinho, né? A gente levou mais um casal de amigos, 2 casais de amigos com a gente. Pensa, num apartamento, Meu né? Deus. Além da Melissa receber a gente, ainda recebeu mais 2 casais de amigos. E ali a gente ficou, vamos dizer assim, enclausurado alguns dias até as águas baixarem. E eu lembro da Melissa pegar um livro e dar pra gente ler. E o livro era Há um Milagre na Sua Casa. E aí a gente passou a enchente, nós voltamos para nossa casa, começamos esse negócio das distribuições, dos donativos e fomos ler o livro, né? Há um Milagre na Sua Casa, que conta uma história de um pastor dos Estados Unidos que, aonde ele foi pastorear, não tinha povo para o que Deus tinha prometido para ele. Deus dizia para ele que ele seria pastor de uma grande multidão, mas a cidade não tinha aquela multidão. E resumindo, o testemunho desse pastor, uma pessoa se membrou à igreja dele e tinha empresa de ônibus. E essa pessoa disponibilizou ônibus para buscar em outras cidades pessoas. Resumindo, esse pastor se tornou um grande pastor de uma grande multidão, porque vinham pessoas de outras cidades para servir. E aí a gente foi vendo, né, que o testemunho dele falava isso, que quando você está na vontade de Deus, Deus faz da maneira dele, conforme ele quer. Nós continuávamos servindo na igreja como líder de jovens, mas no meu coração, desde quando eu voltei de Presidente Prudente, Deus já me falava que o nosso tempo naquela denominação tinha acabado. E quando eu falei isso para meu marido, ele não aceitou. Ele disse, tu tá ficando doida? Não. Eu disse, Júnior, o nosso tempo acabou e Deus tem algo novo para nós e eu não sei direito o que é, mas Deus tem algo novo. E o meu marido sempre foi muito assim, certinho em tudo. Sempre com muito medo de dar um passo em falso, né? Que não fosse da vontade de Deus. E ele fez 20 provas com Deus. Para que se realmente Deus queria algo novo, né? E queria realmente que a gente abrisse o ministério, ele tinha que responder essas 20 provas. E nesse processo das 20 provas, eu engravidei pela segunda vez, que já era um outro milagre, porque quando o João nasceu, depois que eu tive o problema da púrpura, dos pedidos da doutora Samara... Não engravida, pelo amor de Deus. Não engravida. Olha, você já recebeu o teu milagre, fica satisfeita com ele, já tá top demais, né? Você já sobreviveu a uma púrpura, agora engravidar de novo é loucura. Mas Deus tinha me prometido que eu seria mãe de filhos, e não de filho, não no singular. E a gente descansou. E quando o João tinha ali 5, 6 anos, ele começou a pedir... 5 anos, 4 para 5 anos, ele começou a pedir muito um irmão. E eu não queria enfraquecer a fé do meu filho, né? E eu disse, filho, pede para Deus. Assim como tu pediu a gelatina, né? Pede para Deus, né? Deus é Deus de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Então, se for da vontade dele, ele vai te dar um irmão ou uma irmã. E resumindo, eu engravidei. A oração do João é forte. Eu engravidei da Isabela. E aí foi uma gravidez, assim, tranquila, só que como eu já estava muito acima do peso, eu tive que cuidar muito, né, pela questão de diabetes gestacional, pressão alta. E quando eu estava de 37 semanas, eu já tive que marcar a cesárea porque eu tinha muito risco. E uma das últimas provas que o Júnior fez, né, com Deus era que até o nascimento da Isabela, se realmente fosse para a gente abrir no ministério, Deus tinha que dar
condições financeiras para a gente montar esse ministério. Ele não queria pedir nada para ninguém, nós tínhamos que ter condições. E, como eu falei, eu tive sempre pais abençoados, mas a minha mãe, ela é casada com o meu padrasto, que eu considero como meu pai, porque foi ele que me criou. Mas eu tenho um pai biológico que eu me dou super bem também, é uma pessoa maravilhosa, apesar de ele não ter tido tanto contato na minha criação, né? Quem realmente fez o papel de pai foi o meu padrasto. Então, ele é o que eu considero a figura paterna. Mas nesse meio tempo que eu estava com a grávida da Isabela, o meu pai biológico me chamou para me dar a minha herança em vida. E essa herança era uma casa na cidade de Blumenau. E ele disse, a casa tá lá e é tua. E eu lembro que o Júnior, na oração dele, Deus, ele nunca falou isso para mim, ele disse, eu pedi recursos financeiros, mas não em imóveis, eu quero em dinheiro. Ele foi exigente. Chegou o dia do nascimento da Isabela e a gente não tinha nada de dinheiro, né? Todas as outras 19 provas Deus já tinha confirmado, mas faltava a 20ª. E o dia do nascimento da Isabela, 19 de outubro de 2009, tinha chego, né? Estava tudo preparado para fazer cesárea e o recurso não tinha vindo. Nós fomos para a maternidade, muito feliz, né? Vamos receber a nossa filha. O médico estava me preparando com anestesia, aquela coisa toda. Pediu para o Júnior sair da sala só para entrar na hora do parto. E nesse período que ele estava saindo para se preparar para entrar para o centro cirúrgico, ligaram da imobiliária, onde estava a nossa casa de Blumenau, né, à venda. Nesse percurso ali eu acho que estava 6 meses mais ou menos na imobiliária, nunca apareceu nenhum comprador interessado. E naquele dia o corretor ligou, no dia da cesárea. Ligou e disse, Júnior, aqui é o Max da imobiliária Alfa Blue e eu tenho uma notícia para te dar, a tua casa em Blumenau acaba de ser vendida e assim, o comprador ele está depositando em dinheiro na conta da sua esposa. Meu Deus. Minutos depois, a Isabela nasceu. Só que um detalhe, essa oração do recurso financeiro e do imóvel era o Júnior e Deus. Tu nem imaginava. Não, era ele e Deus no secreto, né? E ele disse que ainda ele fez em pensamento para o inimigo não ouvir. Eu sou dessa. Porque ele é bem dessa, né? Para não ter dúvida que realmente é Deus respondendo. Eu subi para o quarto depois da recuperação ali, da anestesia. E ele veio, me parabenizou pelo nascimento da Isabela. Ele disse, eu tenho outra coisa para te contar. Eu disse, o quê? A tua casa em Blumenau foi vendida hoje, né? E o corretor lá falou que a pessoa, ela pagou em dinheiro e, inclusive, o dinheiro foi depositado na tua conta, já está lá na tua conta. E aí eu lembro que eu olhei bem nos olhos dele e disse assim, Júnior, esse dinheiro eu não quero nada, né? Pega esse dinheiro e aplica todo na obra. E ali ele começou a chorar, porque era a resposta que Deus tinha dado para ele, né? Então ali, junto com o nascimento da minha filha, nasceu a Igreja Reviver. Nós, naquele momento, nem tinha nome de igreja ainda, mas naquele momento a gente entendeu que Deus estava começando algo novo, né? Com o nascimento da nossa filha, o nascimento do que Deus tinha preparado para nós. E aí nós começamos a procurar galpões e começamos a sonhar, né? Falamos com os nossos líderes na época, saímos na bênção, né? Amo aquela denominação, tanto que hoje a gente recebe pastores, temos amizade com pastores daquela denominação, mas nós entendemos que aquele tempo tinha se encerrado, que Deus tinha um ciclo novo para nós, né? E coisas novas. E aí, com a Igreja Reviver, começaram tantos outros projetos, né? E aí a gente começou a se envolver em tantas outras coisas daquilo que Deus tinha já colocado no nosso coração lá atrás, né? Desde a época da juventude, quando nós éramos líderes de jovens apenas, nós começamos a colocar em prática de forma maior, mais abrangente, né? Para uma cidade, então. E aí, logo de início, assim, o primeiro projeto que teve junto com a Igreja Reviver, foi o Centro de Recuperação Conviver, que é um centro de recuperação que trabalha com mulheres que lutam para sair, né, de todos os tipos de vícios, álcool, drogas, e mulheres que são portadoras do vírus HIV, que a família não quer mais. Então,
nós abraçamos essa causa, né? Onde a família não quer mais, onde a sociedade rejeita, nós abraçamos. E, inclusive, assim, é muito fácil julgar uma mulher que está no vício, né? Que, foi por escolhas. Mas quando tu vai ouvir a história delas, nossa, é muito forte, assim, porque a maioria foi abusada na infância e aí acabou indo pro vício como um escape, né? Como um escape realmente para poder se ver livre daquela situação. E eu lembro que tudo era muito novo pra gente, né? Imagina. E na época eu comecei a fazer serviço social para poder entender um pouco, né, do que o Senhor tinha para nós. Eu já era formada... A pastora tinha 26 anos. 26 anos, isso. Imagina. E aí eu era formada em administração bancária. Na época eu continuei no banco porque o meu salário mantinha a casa, né? Nós já estávamos com 2 filhos. E o Júnior foi se dedicar 100% total da obra. Então, vamos dizer assim, eu que mantinha a casa com o meu salário, né? Claro, Deus abençoava e fazia prosperar, mas naquele momento a gente entendeu que ainda não era o momento da família inteira viver somente da obra. E aí eu fui cursar serviço social para poder entender. E eu lembro que quando eu estava ali no 4º período de serviço social, já tinha que começar a procurar o estágio, né? Eu era obrigada a fazer um estágio para poder concluir o curso. E todos os lugares que eu ia procurar para fazer estágio, eles diziam, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. E aí eu chegava na faculdade e eles diziam, se tu não achar um estágio, tu não vai se formar. E aí eu cheguei em casa bem decepcionada e eu disse, eu vou desistir do curso, porque nenhum lugar abre a porta para mim. E eu sei que era a época de renovar o título eleitoral. E eu fui no fórum para poder fazer essa regularização. E aí eu vi uma plaquinha lá, Vara da Infância e Juventude. Eu pensei, já fui em todas as portas foram negadas, eu vou ali ver o que dá, né? Mas é a última porta que eu vou, Senhor. Se me negarem o estágio, eu desisto desse curso. Uma que eu já não gostava muito do curso, porque falava muito de política, muito de história e não tinha nada a ver comigo, eu achava. E aí eu entrei naquela porta e quando a assistente social veio me encontrar e aí a gente começou a conversar e ela disse assim, quando que tu pode começar? Eu disse, meu Deus, tão desesperado, né? Por um estagiário. Eu disse, eu posso começar hoje? Tem alguma coisa de errado aqui. Posso começar hoje? E ela disse, não, pode começar amanhã então. E aí eu comecei a estagiar na Vara da Infância e da Juventude, meio que sem entender nada. E eu lembro que os primeiros dias foram muito tensos, porque quando eu começava a ler cada processo, eu dizia, não, isso não acontece na minha cidade. Isso é coisa de filme. Isso não pode ser real. E eu comecei a passar literalmente mal, porque eu via os meus filhos naquelas situações. E aí eu comecei a passar mal, e aí o Júnior disse, não, tu vai ter que sair desse estágio. Ou tu aprende a lidar com isso, ou tu vai ter que sair, porque não tá dando certo, tá abalando muito o teu psicológico. E eu disse, não, Deus, se eu fui colocada lá para fazer estágio, algum propósito tem. Eu não tô entendendo nada, isso tá me fazendo mal, mas o Senhor vai ter que fazer eu aprender a lidar com isso. E resumindo, os dias foram passando, os processos continuavam bem difíceis, né? Cada vez que eu li aquilo, eu comecei a orar e interceder por aquelas vidas mesmo sem conhecer, porque aquilo para mim era muito frio. Eles falar, o número do processo não era uma vida. E aquilo chocava com o que eu acreditava. Eu dizia, nossa, é uma vida, é uma criança, é uma família desestruturada. O que eu posso fazer para ajudar? E naquele momento eu só podia orar. Resumindo, eu ali como estagiária, eu fiquei sabendo que o único orfanato da cidade ia ser fechado por falta de recursos, por falta de verba. E eu lembro que eu cheguei em casa indignada. E eu disse, Júnior, eu como estagiária eu não posso fazer nada. Agora tu como pastor dessa cidade, tu pode fazer alguma coisa, então tu vai dar um jeito. Tá, ele não deu muita bola. Ele ficou assim, vamos dizer assim, sensibilizado, mas ele não deu muita bola. E ele ficou me enrolando para fazer alguma coisa. E os dias foram passando e eu cobrando ele. E eu sei que daí, de tanto eu encher a paciência dele, ele ligou para a responsável na época, né, pelo orfanato. E quando ele ligou para ela, ela disse assim, que pena. Se você tivesse ligado antes, a gente até poderia conversar, de repente, para você assumir, mas agora eu entreguei para a prefeitura. A prefeitura vai assumir. E aí, quando ele me falou isso,
Eu fiquei muito chateada, muito chateada. Eu disse, não, eu não me conformo. Se eu tivesse ligado naquela, né, quando eu falei. Mas, enfim, os dias passaram, tá? A gente foi passar férias, né? Era, eu acho que janeiro, mais ou menos. A gente tava de férias, até tava com pastores, amigos. E no mar do Mariscal, aquela praia é lotada, né, no verão, janeiro. E ele tava brincando na água com as crianças, eu tava na areia. E, de repente, ele na água, ele viu uma mulher entrando na água. E o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala com aquela mulher. Ele disse, não, como é que eu vou falar com essa mulher? Vou falar o quê? Vai e fala com aquela mulher. Tá, mas então, Espírito Santo, fala o que eu tenho que falar para essa mulher. E o Espírito Santo não falava. E a mulher estava se aproximando e já estava bem perto dele. Ele disse, agora eu vou ter que dar um jeito, né? O Espírito Santo mandou eu falar. E ele disse, oi, tudo bem? Eu conheço a senhora de algum lugar. E ela pegou, meio que assustada, e disse, não, eu acho que você não me conhece, não, porque eu não te conheço. A senhora não é professora? Não. Não sou professora e nunca fui professora. Aí ele, a senhora não é de Itajaí? Sou de Itajaí. E aí ele, opa, pelo menos alguma coisa eu acertei. E aí eu sei que eles foram conversando e ele disse assim, mas eu acho que eu conheço a senhora. E aí ela disse, olha, talvez tu me conheça porque eu fui muitos anos coordenadora de um projeto lá em Itajaí, né, de um orfanato. E aí ele disse, não que a senhora é a Norma, que era, né, a responsável pelo Lar da Criança Feliz. Aí ela, na hora, você é o pastor Júnior? Aí ele disse, sim, sou o pastor Júnior. Ela disse, meu Deus, pastor Júnior, durante muito tempo eu fiquei procurando o seu telefone para entrar em contato com você, porque eu queria pegar o orfanato de volta da prefeitura e entregar para você. Mas eu não sabia o seu nome, porque você não falou o seu nome, não falou a igreja que você era. Não, você falou o seu nome, mas não falou a igreja que você pertencia, então eu não tinha como te procurar. E, resumindo, naquela mesma semana eles marcaram uma reunião com a prefeitura, e aí foram diante do prefeito, o prefeito já conhecendo o trabalho que a gente fazia com o Centro de Recuperação Feminino na cidade, não pensou duas vezes em entregar o orfanato, né, infantil para nós. Nós assumimos o Lar da Criança Feliz. Anos depois, a prefeitura também tinha o orfanato que cuidava de adolescentes, então a igreja também assumiu o Lar dos Adolescentes e ali foram, vamos dizer assim, uma grande conquista que a gente teve por poder ter a oportunidade de cuidar das crianças e dos adolescentes da nossa cidade, né? Órfãos, com histórias de vida que a vida machucou demais, então a gente está tendo a oportunidade de cuidar, de poder inserir de certa forma a palavra de Deus, né, na vida dessas vidas, onde o inimigo de certa forma tentou paralisar eles, a gente está dando uma outra oportunidade. E vieram tantos outros projetos, né? Teve o projeto do Haiti, que a gente implantou uma igreja por conhecer um haitiano que veio, né, trabalhar aqui em Itajaí. E hoje ele implantou uma igreja lá. Então, nós temos a Igreja Reviver no Haiti. Temos um projeto chamado Mercado Solidário, que a gente entende que não é dar um sacolão pronto, né? Eu passei necessidade lá em Presidente Prudente. E Deus me mandava aquilo que realmente eu precisava. Então, eu entendo que dar um sacolão pronto nem sempre é o que a pessoa precisa, né? Então, hoje, o Mercado Solidário, o que é? A gente dá a oportunidade das pessoas que estão passando por alguma necessidade, por um motivo de desemprego, por um motivo de doença, de ir ao nosso Mercado Solidário e realmente comprar aquilo que elas precisam, aquilo que elas necessitam. Né? Então, elas vão, né, uma vez por mês. Elas vão com a sua família, uma vez por mês, fazer as suas compras. E aí elas compram de acordo com a necessidade delas, aquilo que elas precisam, né? Ficam no projeto o tempo que realmente elas precisam. A gente vai acompanhando essas famílias, porque a gente entende também que elas têm que um dia sair, né? Sim. A não ser, assim, motivos como uma viúva, né? Então, essas a gente abençoa durante toda a vida dela. Mas ali, um motivo de desemprego. Então, algum momento elas vão estar empregadas e hoje nós temos testemunhos lindos de pessoas que eram usuárias do Mercado Solidário e hoje elas são abençoadoras. Então, isso é lindo, né? Demais, né? Porque elas não se tornam vítimas da situação.
né? Elas entendem que é um processo por algum tempo, assim como eu passei, né? Mas hoje elas têm a oportunidade de abençoar outras vidas. Isso é lindo, isso é ver Jesus agindo na vida delas, né? Porque quando Jesus ele entra na sua vida, ele transforma a realidade. Não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis, por dificuldades, né? Mas algum momento nós vamos sair disso da tempestade, né? Vamos sair da tempestade e isso vai se tornar um testemunho. E isso vai gerar em nós a vontade de abençoar outras pessoas. Então, a gente tem vivido, assim, milagres em todas as áreas, né? Nesses 10 anos de Igreja Reviver. 10 não, ó, esse ano completou 12 anos. 12 anos, Meu Deus, né? passa tão rápido. Uhum. 12 anos. E é 12 anos de grandes milagres, de grandes desafios, mas na certeza de que se o Senhor estiver no controle, né, não tem limite para Ele nos abençoar, né? O mesmo Deus que consertou lá nos pequenos começos a resistência de chuveiro, é o mesmo Deus que fez a gente construir um templo sem ter dinheiro. Nós tínhamos R$1.000 na conta e nós construímos um templo de R$2 milhões. É milagre, É Deus. É sobrenatural. E quando a Michelle, assim, olha para trás e lembra de tudo isso, de tudo isso que ela já viveu, de todas as renúncias, de todas as dores, de todos os processos, e ela olha hoje do que ela vive, o que vocês proporcionam hoje para tantas famílias, que eu fui muito abençoada, minha casa, minha família, quando a gente veio morar aqui em Itajaí por vocês, e a gente vê em vocês, em ti, né, e no Pastor Júnior, o reflexo de Cristo, a essência de Jesus. E o que a Michelle vê assim, meu Deus, eu saí daquele deserto, né? Deus levou vocês realmente do poço ao palácio, como ele fez com José, né? E quando tu olha para trás, assim, o que vem, assim, tudo que a Igreja Reviver se tornou hoje, tudo que a Igreja Reviver hoje faz através da vida de vocês, abençoa tantas famílias, tantos projetos lindos, né? Que eu pude acompanhar, amo ir lá no Conviver, inclusive, com aquelas mulheres. E o que a Michelle pensa, assim, meu Deus... O que eu penso assim, Tade, é que não é nada sobre nós. E uma das minhas orações e do meu marido, né, é que a gente nunca perca esse coração. Porque hoje, vamos dizer assim, eu vivo na abundância em todos os sentidos. Tem sonhos que, vamos dizer assim, eu nunca pedi a Deus. Por mais que seriam sonhos, eu jamais pedi a Deus. E Ele me concede. E é sonhos grandes, muito grandes. E eu sei que são... Vamos dizer assim, Deus tem muito mais. Então a minha oração é que eu nunca perca o meu coração e nunca esqueça da onde eu saí. Que o Senhor, Ele sempre continue sendo o centro das nossas vidas, porque a partir do momento que nós perdermos a presença dEle nas nossas vidas, nada vale a pena. Né? Então, assim, não adianta eu ter riqueza, não adianta eu ter coisas, né? Palácios, nada disso, né? Inclusive a saúde, né? Nada disso vai valer a pena se eu não tiver a presença dele. Então, eu tendo a presença dele, eu posso ter problemas financeiros, eu posso ter problemas na área da saúde, mas eu sei quem tem me sustentado nesses anos, né? Eu sei que ele faz milagres todos os dias. Então, que eu nunca perca esse coração e nunca me esqueça de tudo que ele já fez, porque nós, seres humanos, quando a gente é abençoado, a gente é muito fácil de esquecer. Né? Então, que eu sempre tenha esse coração grato, que eu nunca perca essa essência, né? Porque viver de aparência é muito fácil, né? Mas eu quero ser essência. Eu quero que, ao olhar para mim, as pessoas não vejam a Michelle, mas elas vejam, né, Cristo em mim. Essa é a minha oração. É lindo ver o que vocês carregam. A gente admira demais, assim, ama demais vocês. E eu posso ver isso em vocês de verdade, sabe? É bem isso, assim, não é aparência, é essência. O quanto vocês amam as pessoas, o quanto vocês renunciam por amor pelas pessoas. E eu acredito que é por isso que vocês estão vivendo tudo que estão vivendo. E um dia eu escrevi para o Pastor Júnior que por mais que a gente ache que seja algo já grandioso, eu vejo como algo ainda pequeno perto do que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque eu sei que a Reviver, assim, ela tem promessas de ganhar nações,
de ir para outros lugares, e eu acredito sim que Deus vai fazer coisas ainda maiores, mais coisas do que Ele já fez através de vocês, né? Vocês sendo os pilares disso. E a pastora imaginava de viver tudo que vive hoje? Não. Quando começou lá naquela cidadezinha de ter renunciado, de hoje... Assim, por mais que Deus tinha prometido grandes coisas, eu lembro de visões que a gente tinha na época do nosso namoro, né? E como líder de jovens, eu lembro de uma das visões que eu tive, era o Júnior dentro de um rio, e filas de pessoas vindo de branco e ele batizando. E nós não éramos pastores na época, nós éramos apenas líderes de jovens. Então, assim, o Senhor, Ele prometeu muitas coisas desde a nossa juventude. Eu sabia que Deus era fiel para cumprir, mas eu olhava para a nossa limitação, realidade. porque, assim como eu, o Júnior também era muito tímido. Ele tinha muita dificuldade de falar em público. E eu pensava, meu Deus, como que Deus vai usar 2 improváveis, 2 tímidos para fazer uma grande obra? E hoje eu posso dizer, olhando para trás, que Ele usa sim. Então, o que faz a diferença é nós nos permitirmos ser usados por Ele. Ele usa como Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quer. Seja em Presidente Prudente, seja em Itajaí, aonde Ele quer e como Ele quer. Desde que a gente se permita, eis-me aqui. E isso que eu acho que é o mais lindo. Porque a partir do momento que eu começar a me achar capaz... eu posso na minha força, eu posso na minha capacidade, eu estou deixando Deus de lado e estou crendo mais no meu eu, né? E aí até posso ser usada realmente, né? Mas não da maneira como Ele quer e não para que o propósito dele se cumpra em mim. Então hoje eu entendi que eu nem peço mais para que o Senhor tire a minha timidez. Eu peço que o Senhor faça que eu consiga dominar, que isso não me paralise, né? Que eu aprenda a conviver, mas que Ele não tire a minha timidez, que Ele use apesar da minha timidez. Então, eu penso que isso, cada vez que dá o medo e dá insegurança, eu vejo, poxa, mas não é por mim, não é na minha capacidade, é a tua capacidade em mim. Então, eu lembro que eu tenho que estar na dependência dEle o tempo todo. E isso eu vejo como algo muito bom. E hoje, assim, se fosse olhar para trás, assim, e ver tudo que tu viveu, todos os milagres que são inúmeros, tantos em relação à tua saúde, em relação a tantos processos que vocês passaram, né, dolorosos, tu diria assim que para quê? Então, uma das coisas que eu sempre falo quando alguma pessoa vem perguntar sobre isso, nunca pergunte o porquê para Deus, mas o para quê. Para que vai ser usado esse milagre? Então, eu entendo que eu tive que passar por todos esses processos para que isso se tornasse um grande testemunho, né? Mas eu vejo que, por mais que eu tive milagres difíceis, como eu falei, que o momento mais difícil foi ali na época da separação minha e do João, o maior milagre que eu entendo que eu vivi foi quando eu descobri o meu propósito de vida. Que foi também nesse processo lá do João, mas que eu entreguei a minha vida totalmente para Jesus e disse, eis-me aqui para fazer aquilo que tu queres de mim, como tu queres de mim. Então, nada vale a pena aqui nesse mundo se nós não entendermos o nosso propósito de vida. E hoje eu entendo que o meu propósito de vida é levar a palavra dele através dos meus testemunhos, daquilo que realmente eu vivo de relacionamento com ele. Que o nosso Deus, ele é real, ele não é um Deus que está só escrito ali na Bíblia e parece assim tão distante da gente. Não. Ele quer ter um relacionamento com a gente para que a gente viva realmente os mesmos milagres que os personagens da Bíblia viveram, né? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Então, eu penso que o maior milagre é entender o propósito da vida. É verdade. Isso é transformador, né? Libertador. Quando tu entende quem realmente tu é, nada mais te paralisa, né? Sim, não importa. Eu lembro que na minha adolescência, a adolescência é um período muito complicado. Aí você imagina uma pessoa que era tímida. Eu lembro, até estava comentando isso com o Júnior essa semana. Eu lembro que muitas vezes no banheiro da igreja, como a Melissa era, vamos dizer assim, a santinha da turma, e eu andava com ela, tinha aqueles buchichos, as caretas, né? Uhum. As crentes. As crentonas, elas se vestem diferente. Não, a gente não se enquadrava muito, né, nos grupinhos. E eu lembro que tinha umas meninas que riam, mas aquilo nunca me incomodou. Nunca me incomodou.
E hoje, o engraçado é que muitas dessas que riam de mim, elas estão lá na igreja sendo pastoreadas por mim. Não que isso é motivo de eu ficar me achando, mas olha o que Deus faz. A menina tímida, que ninguém dava nada, hoje está sob liderança daquelas que, vamos dizer assim, eram as meninas do auge da época. Né? Então, Deus, ele tem uma maneira diferente de agir. Né? E eu vejo, assim, que Deus, ele faz isso com quem é quebrantado, né? Com quem tem o coração contrito, quem tem o coração aberto. Porque, assim, as pessoas que hoje a gente olha, assim, e fala assim, uau, o que aquela pessoa está vivendo? Olha, quantas pessoas olham para vocês e dizem assim, meu Deus, olha o tamanho da igreja, olha tudo que eles estão vivendo. Mas as pessoas não imaginam que as pessoas que vivem esse uau são as pessoas que mais renunciam. Não, e o que é engraçado, Tade, é porque assim, ó, todo mundo quer ter um testemunho de milagre. Nossa, ai, como é legal o milagre. Mas ninguém quer viver o processo. E como é difícil, né? E só vai ter um milagre se você passar pelo processo. Exatamente. Né? Então, até que ponto você está disposto realmente a querer um milagre? A passar pelo processo? Porque o processo é dolorido, você não sabe quanto tempo vai durar. Ele pode ser um milagre instantâneo? Pode, como o da resistência do chuveiro. Mas ele pode levar dias, ele pode levar anos. E aí é que tá. Como é que tá o teu coração para viver esse processo? Realmente você confia em Deus e diz assim, Deus, eu tô contigo para o que der e vier? Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, né? Então, assim, ó, eu vejo que isso, assim, o que vocês vivem hoje é muita entrega. É realmente ter aberto mão de tudo, Sim. sabe? É de ter renunciado. Uma amiga minha, um dia a gente conversando sobre a nossa história de vir morar aqui, que a gente abriu mão de tudo também, né? Para vir morar aqui em Itajaí, ela falou assim, Tade, vocês são a contramão do mundo. Todo mundo está indo em direção ao sucesso, à fama, ao poder, ao dinheiro, e vocês estão renunciando tudo isso para correr para os pés de Jesus. Não é normal. Não é normal. Igual eu vejo em vocês, entende? Vocês vão à contramão. Porque quando eu falo, que eu tenho muito orgulho de falar da minha família, igreja, da Igreja Reviver, eu falo assim, quando eu falo de Celebrando a Cura, que é um outro ministério, uma outra ferramenta poderosíssima que vocês trouxeram para cá, que tem curado, restaurado tantas famílias, que me curou em tantas áreas da minha vida, o meu marido também. O pastor Júnior, ele sempre fala, vocês falam, né, que ali a igreja não importa a placa, vocês recebem a todos, vocês acolhem a todos, vocês lideram pessoas livres. Sim. E isso que vocês carregam é muito lindo, porque vocês não aprisionam as pessoas, mas vocês deixam elas serem livres para voar aonde Deus quer que elas voem. Sim. E isso vocês me inspiram demais, assim, porque vocês são pessoas que vocês amam, mas vocês não sufocam. Sabe, vocês abraçam no momento que precisa ser abraçado, mas vocês deixam a pessoa ir no momento que ela achou que o tempo dela acabou. E isso é realmente ter a essência de Jesus, né? No mundo que a gente vive hoje, de muita competição, de muita comparação, de muita inveja, né? E de ostentação mesmo, de dizer que eu estou no melhor lugar, eu sou, né? E quando eu convivo um pouco assim com vocês, eu vejo que vocês são os primeiros a servirem. Eu me lembro que o primeiro retiro de mulheres que eu fiz, vocês lá, os dois bonitinhos, servindo refrigerante, servindo suco. E é isso que faz a diferença, sabe, pastora? Ver em vocês Cristo. Sabe? Jesus, sendo filho de Deus, ele veio na terra para servir, né? Ele serviu o tempo todo. Então, nós não podemos querer ser mais do que ele, né? Quem tem que brilhar é ele. Então, ele nos usa, a gente tem que permitir que ele nos use, né? Mas quem tem que brilhar é ele. E deixa eu te falar uma coisa, quando é que vai ser o teu livro? Então, assim, ó, confesso que eu tenho procrastinado bastante tempo quanto a começar a escrever, né? Mas eu creio que esse ano sai. Ai, em nome de Jesus, já né? A gente já tá em algumas reuniões, assim, e eu creio que esse ano, até o final do ano, ele sai. Que o último livro do pastor Júnior, né, O Café com Deus Pai, meu Deus, foi um sucesso, né? Sim. Best-seller, né? Sim. E aí, assim, a pastora participou também nesse projeto, né, da Bíblia de Toda Mulher. A Bíblia de Toda Mulher foi um projeto que eu fui convidada com mais de 150 mulheres, né, pastoras, cantoras, mulheres, assim, de referência que carregam uma história
E aí eu fui convidada dentre essas 150, né? Me senti muito honrada e privilegiada para compartilhar 4 artigos. Cada uma de nós compartilhou 4 artigos, né? E foi muito legal a primeira experiência, né? E aí agora eu tenho que começar a fazer o livro da minha história. Eu disse que é tanta história que vai virar uma enciclopédia. Mas vai alcançar muitas pessoas. E eu entendo que assim, ó, como eu falei, quando a gente entende o nosso propósito de vida, a gente não pode guardar isso somente para nós. Se o Senhor me deu essa história, é para abençoar outras pessoas, né? Tudo que eu vivi não pode ficar só comigo. Então, eu preciso escrever esse livro não sobre mim, não para ganhar verba com isso, que isso é o que menos me importa. Mas realmente é poder alcançar outras vidas, porque eu sei que o livro ele vai poder abranger muitos mais lugares, né? E se a pastora fosse deixar uma mensagem assim para aquela mulher hoje que ela não acredita no milagre? Porque o que Deus fez na tua vida, tantos milagres, eu me emociono sempre, né? Porque é muito forte, assim, o que Deus fez na tua vida. E por isso que eu quis iniciar, assim, contigo, sabe? Porque tu me inspira muito, muito, muito. Tu me ensina muito e tu me encoraja muito. Quantas vezes, né? Pastora, acho que eu não vou dar conta, pastora. E como tu me encoraja, esse teu amor, assim, sabe? De ser uma verdadeira leoa, que a gente sabe aquele livro que eu li, O Despertar da Leoa, né? Que a pastora até na época me aconselhou a ler. De que tu realmente é uma leoa de verdade, né? E tem aquela frase que fala que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E eu vejo que a Igreja Viver hoje, por mais que o pastor Júnior esteja mais em evidência, mas na verdade a pastora é a base, né? A mulher sabe edificar a casa, a mulher sabe, ela sabe como conduzir, né? E tantas coisas que tu falou aí que eu não sabia, que tipo, os projetos que começaram tantos em ti, Deus primeiro mostrou para ti, te sensibilizou para depois passar, né, adiante, e isso é lindo demais. E se a pastora fosse dizer assim para aquela mulher hoje que está nos ouvindo, que ela está totalmente decepcionada com a vida, ela não acredita, ela acha que Deus esqueceu dela, por que ela está passando por aquilo, por quê? O que a pastora diria hoje? Então, eu vivi milagres em todas as áreas da minha vida, né? Vamos dizer que é mais evidente na área da saúde, mas eu vivi em todas as áreas da minha vida. E eu creio que não há impossíveis para Deus, né? Então, a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com Deus e você decide não viver a sua vida, mas entregar o controle dela para Deus, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, porque Deus ele é bom o tempo todo. Ele sempre foi bom. Ele nunca quis que a Michelle tivesse uma doença, ele nunca quis que a Michelle passasse uma necessidade, mas algumas escolhas que a gente faz acaba que facilitando a vivermos alguns processos. Mas o que eu poderia dizer para uma mulher ela crer que realmente há uma solução? Existe um Pai amoroso, sim, que Ele te ama incondicionalmente, assim como Ele me ama. Então, para tudo tem um jeito quando você coloca os seus problemas, as suas situações, as suas circunstâncias contrárias depositadas aos pés dele. Nós, na nossa limitação, jamais vamos poder conseguir alguma coisa, mas quando você coloca aos pés dele, ele é a esperança. Com certeza. E tantos os processos, né? Eu vejo assim que como vários processos que eu passei na minha vida foram necessários, sabe? Os processos de mais dor, assim, de mais dificuldade, é o que sai de nós o melhor, entende? Porque se tu tens 2 caminhos a seguir, ou tu escolhe aquele caminho de vitimez, de rebeldia, de se levantar contra Deus e de culpar o mundo, culpar as pessoas. É mais fácil, né? Às vezes, se vitimizar, né? Ou tu escolhe aquele outro caminho de dizer assim, Deus, se o Senhor permitiu eu passar por isso, é para alguma coisa, entende? Isso. E aí te permitir passar por aquele processo e falar assim, eu vou passar, mas no final eu sei que a vitória vem. Eu sei que o Senhor vai mudar as minhas circunstâncias, eu sei que o Senhor vai transformar o choro em alegria, eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu sei que o Senhor vai transformar tudo na minha vida. E esse é o grande segredo que eu vejo das pessoas de sucesso, porque elas se permitem passar pela dor, elas permitem aquele processo, né, difícil, mas elas não perdem a fé. Isso. E é isso que eu vejo muito em vocês, e nunca tentar fazer as coisas na sua própria força, né? Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, né? Então, colocar a sua confiança realmente em Deus, né? Sem esperar o que vai acontecer, mas confiando que Ele sempre tem o melhor para nós, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Então, mesmo sem entender, entregar o controle da nossa vida para Ele, porque com certeza Ele vai fazer o melhor, né? Pode demorar um pouco, mas vai chegar. E sempre nos surpreende, né? Sempre nos surpreende. E sempre é melhor do que aquilo que a gente tinha planejado ou esperado. É verdade, é verdade. Pastor, eu quero te agradecer muito, 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 muito obrigada. Eu sei que a tua agenda é uma loucura, eu sei que a tua vida é muito corrida, mas assim, quando Deus colocou no meu coração esse projeto, a primeira mulher assim que veio na minha cabeça foi você, porque eu vejo muito em você assim a essência de Cristo e é uma mulher que me inspira muito, eu aprendo muito contigo e eu sei que tu transborda esse amor que é contagiante, por mais que tu seja quieta, tímida, né, com o teu jeito, mas eu sei a tua verdadeira beleza, né, em todos os sentidos, assim, externo e interno, e o quanto tu tem motivado tantas mulheres e impactado tantas mulheres com o que tu carrega. Então, eu quero te agradecer de todo o meu coração, muito, muito, muito obrigada mesmo. E tu sabes o quanto eu te amo, né? O quanto que eu te admiro muito, 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 muito. Eu que agradeço, né, por poder dar abertura nesse projeto, né? E eu tenho certeza que não só com a minha história, mas que esse projeto ele possa ir para muitas e muitas mulheres e abençoar, né? Que com um pouquinho de cada história possa tocar no mais íntimo e as mulheres que assistirem possam dizer assim, tem jeito sim, né? Se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Então, que as nossas histórias, de quem sentar aqui também, possa motivar muitas e muitas outras mulheres a querer também descobrir o seu propósito de vida. Então, que Deus te abençoe e parabéns por essa iniciativa. Que Deus te abençoe e que seja um projeto lindo, que propague por todos os lugares. Amém, em nome de Jesus. Então, mulherada, muito obrigada por terem ficado conosco até agora. E beijos, Deus abençoe e até a próxima.